Professora, a gente abre aqui a nossa conversa com o evento que aconteceu no Rio de Janeiro, com destaque do portal de notícias Diário do Povo da China, que traz para a gente a manchete, primeira mesa redonda da China, Estados latino-americanos e caribenhos sobre direitos humanos, realizada no Rio de Janeiro, gerando discussões acaloradas de todas as esferas da vida no Brasil. O Rio de Janeiro foi palco, sediou então essa mesa redonda que traz temas sobre os direitos humanos, direito. Professor, e a TVT acompanhou esse evento no Rio de Janeiro. Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa reportagem. Autoridades, especialistas e acadêmicos se reuniram durante 2 dias no Rio de Janeiro para discutir pela primeira vez assuntos relacionados à garantia de direitos humanos e desenvolvimento. Esse evento se realiza no âmbito, né, da comemoração dos 50 anos da relação Brasil-China, mas também dos 10 anos do Fórum China e dos países latino-americanos e caribenhos, né, com uma proposta de discutir uma agenda comum na área dos direitos humanos, tendo em conta as realidades de cada país, os seus desafios domésticos e também o compartilhamento de informações, visões a respeito dos direitos humanos no mundo. Esse evento, ele é um marco na história, eu acho, das universidades brasileiras, no sentido de nós recebermos o primeiro evento que vai tratar de direitos humanos na perspectiva da América Latina, em parceria ou num pensamento crítico conjunto com as universidades chinesas, especialmente a Universidade de Renmin. É de uma importância histórica pessoas de lugares tão distantes compartilharem suas visões sobre direitos humanos. Apesar das diferenças culturais, o encontro serviu para estabelecer trocas e contribuições entre as potências que compõem o Sul Global. Temos muito a compartilhar para encontrar soluções para os problemas em comum entre China, Brasil e todos os países em desenvolvimento. Na China, nós tentamos encontrar meios de modernizar e melhorar a vida das pessoas e os direitos humanos, do nosso jeito. Há duas dimensões importantes que são fundacionais para a promoção dos direitos humanos. Uma delas é a paz, a outra é o desenvolvimento. E quando eu falo a paz, não me refiro apenas à ausência de guerra, eu me refiro também à ausência de medo, né? Então, a América Latina, ela sofre de um problema sério, endêmico de violência, criminalidade, né, a corrupção que gera, né, tráfico de drogas, que faz com que as pessoas vivam numa situação, um conflito social, as divisões internas, que é algo perene. E outra dimensão é o desenvolvimento, né? Então, não se consegue avançar em outras áreas dos direitos humanos se, de fato, você não cria as condições para as pessoas saírem da pobreza. Esse desenvolvimento, sustentado pela solidificação da economia, fez com que a China retirasse mais de 800 milhões de pessoas da pobreza nos últimos 40 anos. Como falar em direitos humanos se um país concentra a renda nas mãos de poucos, né? Se a pobreza ela aumenta, se a violência aumenta, né? Então, mesmo democracias que se dizem democracias e até se veem muitas vezes como democracias consolidadas, isso é bem questionável, né? Elas hoje vivenciam problemas seríssimos no âmbito interno de solução da pobreza. A pobreza aumenta, a criminalidade aumenta, né? A expansão das drogas aumenta, né? A insegurança da população também aumenta e, para piorar, ainda promovem guerras. Professor, esse evento, como vocês assistiram aí, marca o 10º aniversário do estabelecimento de uma parceria de cooperação abrangente entre a China e a América Latina e também o Fórum China-América Latina e também 50 anos do estabelecimento de relações diplomáticas entre a China e o Brasil. A gente tem um novo vídeo, uma nova reportagem sobre. Te convido também a acompanhar aqui comigo. Um dos objetivos desse encontro é desunilateralizar a discussão sobre os direitos humanos, mostrando que essa pauta pode e deve ser pensada por todas as nações. A versão que nós temos de direitos humanos é uma versão que provém justamente de uma visão ocidental, eurocentrista, né? E que dá uma perspectiva de universalidade a partir de duas grandes guerras mundiais, dois conflitos que marcaram o século XX. Hoje nós estamos vivendo um outro momento
Nesse primeiro quarto do século XXI, nós estamos diante de uma transição para uma sociedade digital em que a efervescência do mundo, cada vez mais do ponto de vista do dinamismo, vem do sul global. Portanto, esse tema tem muito a ver com as expectativas que nós devemos ter para os próximos anos. A possibilidade de contribuir com esse debate é, na verdade, uma necessidade que urge no mundo, né? Na verdade, o debate dos direitos humanos é um debate que todos os países são chamados a participar, tanto os organismos internacionais como também no diálogo com a sociedade civil. Fortalecer a economia brasileira e garantir condições plenas de trabalho para seus profissionais foram elementos chineses apontados como exemplos a serem seguidos. Porque agora mais que nunca estamos vendo. Mais do que nunca, estamos vivendo nos efeitos da dinâmica econômica, que é a expulsão das pessoas que vão trabalhar em outros países. E isso é uma violação básica ao direito da cidadania. Todos temos direito de ficar em nosso país. Não tem por que imigrar para outro país porque a economia não cresce. E as pessoas que viajam são as mais qualificadas em suas áreas. Jogadores de futebol, médicos, engenheiros. E com essas pessoas que migram, migra também nossa capacidade de desenvolvimento, seja no futebol, na medicina, onde seja. Migra nossa capacidade de desenvolvimento. Nós estamos passando por grandes transformações e temos que adaptar essa economia que na China é dita como desenvolvimento com qualidade e aqui no Brasil também procura-se reduzir a desigualdade social. Garantir saúde, habitação, previdência social, isso é um direito que a população tem que ter. A ideia é que esse seja o primeiro encontro para um compromisso mútuo entre os países para ampliar a perspectiva do que são os direitos humanos. Justamente é que a partir da reunião de diferentes segmentos e de diferentes países, possamos, na verdade, construir uma grande frente em torno do repensar dos direitos humanos, que, imagino eu, não seja apenas e tão somente a visão que vem do norte global. Durante o evento, a primeira violação de direitos humanos da época da ditadura militar brasileira com repercussão internacional também foi relembrada. É o caso dos 9 chineses acusados de serem agentes infiltrados para instaurar a Revolução Comunista no país. A Comissão da Anistia, que é uma comissão de Estado, comissão constitucional, julgou recentemente a anistia coletiva de 9 chineses que foram presos no contexto de 64 e foram cesseados, tiveram seus bens sequestrados, né? E ficaram presos e foram expulsos do Brasil depois de uma pressão internacional importante. E foi feito um pedido de desculpas institucional, né? Em um momento solene, em que o Estado brasileiro pediu desculpas em função dos 9 chineses terem passado por tudo que passaram durante a ditadura militar. Professor, com todos esses destaques, qual que é o saldo desse encontro, desse seminário no Rio de Janeiro, professor? Norma, essa iniciativa desse seminário, nós podemos dizer que ela é histórica, porque pela primeira vez nós vamos discutir direitos humanos pelas similitudes do sul global. Nós não vamos discutir direitos humanos a partir da universalização que o norte capitalista impôs sobre esse conceito tão importante. Veja, após a Segunda Guerra Mundial, havia uma preocupação de não permitir novos genocídios como aqueles feitos pelos países do eixo e evitar novas guerras. E também havia uma preocupação com o desenvolvimento, com os países, como iriam gerir as suas economias. Pós-Segunda Guerra Mundial, nós vimos que os Estados Unidos vai se assenhorar a polícia do mundo, vai patrocinar o terrorismo, vai instigar golpes de Estado, vai sustentar guerras no planeta todo. Então, esse país que se assenhoreou, dono dos direitos humanos, passou a usar essa pauta tão importante de maneira hipócrita e como instrumento de ingerência. E aí você começou toda uma luta política árdua para transformar os direitos humanos em algo suscetível em países em desenvolvimento como o nosso. Veja, como é que nós podemos falar de direitos humanos num país onde nós não temos segurança alimentar, não temos saúde efetiva, não garantimos aos brasileiros um lar, um teto, não garantimos o fornecimento de água potável,
não temos acesso a uma saúde pública e de qualidade, não temos acesso a uma educação pública, laica, gratuita, de qualidade. Então, as nossas demandas no âmbito dos direitos humanos é diferente dos países do norte capitalista. Então, é muito importante que a gente, primeiro, se conecte e troque experiências com aqueles que estão muito próximos da nossa realidade. E segundo, que a gente se una para refutar o uso político, o uso injerencista, o uso criminoso dos direitos humanos pelos Estados Unidos e pelos países da União Europeia para nos impor qualquer tipo de tutela.